Vamos à análise a estes últimos desenvolvimentos na guerra na Ucrânia. Tenho comigo o Pedro Trovão do Rosário, especialista em Direito Internacional, e também a Manuela Nisa, comentadora CNN. Vou começar pela Manuela. Boa tarde aos dois. Mas, Manuela, tem informações de que a Bielorrússia estará a obrigar refugiados acolhidos no país a irem para a guerra. O que é que nos pode dizer sobre isto? Muito boa tarde. Sim, o que está a acontecer é que o Sr. Lukashenko retirou o estatuto de refugiado aos refugiados que tinha este ano, em março, e a situação é muito simples. É-lhes dado duas hipóteses, aos homens evidentemente, ou ingressarem nas fileiras da guerra contra a Ucrânia, ou serem repatriados para os seus países. Ora, acontece que isto vai contra o direito internacional, e me perdoa o meu colega neste momento de painel, mas há uma indicação clara de non-refoulement para estas pessoas que pedem asilo e que pedem refúgio porque estão em situação de perigo iminente de vida nos seus próprios países. Isso não está a ser, neste momento, tido em linha de conta pelo Sr. Lukashenko. O que é que acontece? Acontece que estamos a ter organizações civis, muitíssimos apelos de organizações não governamentais, sobretudo ligadas à Igreja na Bielorrússia, para acudirmos a famílias inteiras que neste momento enfrentam duas situações. Ou serem repatriados, e isso significa uma pena de morte, ou irem para a floresta, situação que já vimos no inverno passado, cuja consequência é também morrerem. Portanto, isto é uma situação de caráter humanitário muito grande. A situação dos refugiados na Bielorrússia é uma situação gravíssima, muito pouco falada. Algumas organizações, das quais faz parte a Migrap e também a Associação dos Açores, tiveram conhecimento e estão a envidar todos os esforços para conseguir trazer para Portugal uma família, uma só, de 4 crianças menores, de 4 a 10 anos, um casal, para o qual temos absolutamente tudo organizado. Mas o processo está a ser super complicado. Escolas. É muito complicado. Ouça, é muito complicado devido à burocracia. Nós estamos a tentar obter uma resposta, que esperamos que seja um sim, porque não nos é dito que haja qualquer tipo de situação relativa a problemas de segurança com qualquer um dos membros desta família, portanto, será um sim, estamos certos, mas estamos à espera de uma resposta há cerca de 2 meses por parte do governo português sobre se vão ou não ter vistos para a entrada. Faço notar que esta família já tem absolutamente tudo organizado nos Açores para, a custo zero para o Estado português, poder ser integrada. E a cada dia que passa e não há uma resposta, é um dia em que nós, deste lado que estamos impotentes e eles lá que estão a sofrer, veem as suas vidas com menos esperança. Mas, portanto, diga. Não, conclua. Não, é só isto. De facto, é uma situação que tem sido pouco abordada, mas que efetivamente é mais um drama humano a juntar a todos aqueles que se veem a acontecer resultado desta guerra selvática que está a mexer com o mundo inteiro e para o qual não se vê fim. Eu já passo a palavra ao Pedro Trovão do Rosário, mas antes disso, a Manuela falou nessa questão do governo, de que há 2 meses que esperam por essa resposta, sendo que, pelo que eu percebi daquilo que me disse, foi tudo organizado por associações e, portanto, o governo não organizou nada, foram essas associações que organizaram e que está tudo tratado. Portanto, se está tudo tratado, porque é que, na sua opinião, o governo está a demorar 2 meses a responder a um pedido destes? Ouça, eu desculpo o humor que vou fazer, mas o que está a acontecer é aquilo que acontece na administração pública quando se quer comprar um clipe.
É preciso o modelo 325, que por acaso depende do modelo 17, que depois vai ao amanuense, que tem que pôr um carimbo, e depois passa ao chefe de gabinete, e entretanto, muito depois, chega a quem decide. Desculpem, é isto que acontece, é esta burocracia administrativa que acontece, que não tem em linha de conta que o tempo destas pessoas que estão em perigo de vida é muito diferente do tempo dos gabinetes adaptados. Porque é muito fácil fazer leis, é muito fácil fazer grandes conferências, grandes projetos, mas é aparentemente muito difícil conseguir salvar 6 vidas neste caso. Sim, foi tudo feito através de associações e pessoas de boa vontade que se juntaram, atendendo a um pedido feito pelas organizações não governamentais, como lhe digo, ligadas à Igreja, a maior parte delas, e que estão a atuar no terreno. A este apelo dissemos: presente, o que é que podemos fazer, quais são as possibilidades que temos, quantas pessoas podemos acolher, e temos tudo organizado deste trabalho, como lhe disse, escola para as crianças, casa, absolutamente tudo, passagens pagas, absolutamente tudo. O que não temos é a autorização do Governo que lhes permita entrar em Portugal de uma forma legal. Pedro Trovão do Rosário, eu tenho aqui também questões para si, mas não sei se quer de alguma forma também dar alguma luz sobre isto que a Manuela aqui referiu. Muito bem. Eu aproveitaria, até porque infelizmente já não tenho a oportunidade de falar com a doutora Manuela Nisa nos últimos anos, já temos um conhecimento bastante antigo, e aproveito para a cumprimentar nessa circunstância e aqui fundamentalmente desde já sublinhar e destacar a importância da sociedade civil, a forma como tem reagido nos diversos planos. E o problema de fundo continua a ser, efetivamente, o modo como os Estados têm reagido nos diversos planos deste conflito. E permito-me, inclusive, ponderar aquilo que seja a ação que a Bielorrússia tem tido utilizando todo aquele fluxo migratório, e recordando que esse fluxo migratório já é muito anterior a esta guerra que opõe a Rússia à Ucrânia, esse fluxo migratório para o qual também diversas organizações não governamentais imediatamente prestaram apoio, ou tentaram prestar apoio, e não apenas nessa fronteira, lembrando aquela muralha de arame farpado que foi levantada de uma forma gradual, mas também noutros países, aquilo que foi o comportamento de Itália e de outros países da União Europeia relativamente a esta crise migratória, e percebermos que efetivamente quando falamos na Polónia e na Letónia, estamos a reportar-nos a 2 Estados que integram a União Europeia, ambos desde 2004, na mesma data, que desde 2017 têm ou estão sujeitos ou submetidos ao acordo de Schengen. E quando eu refiro estes aspectos, não é apenas pela existência de marcos históricos, mas daquilo que são as obrigações, nomeadamente do princípio da solidariedade, por um lado, no âmbito do direito da União Europeia, e o princípio de não repulsão no que diz respeito a estes 2 Estados. E agora poderia parecer, eventualmente, a alguém mais distraído que eu pudesse estar a defender a Bielorrússia. Obviamente que não é essa a circunstância. É nós percebermos que estes cidadãos, como aqueles que a doutora Manuela Nisa há pouco referia, entre tantos outros milhares, centenas de milhares que se encontram nestas circunstâncias, e não estão, repito, desde há 2 ou 3 dias, já o estão desde há anos, em tantos casos, como estão também junto a Melilla, naquilo que é o enclave de Melilla junto à Espanha, com Marrocos, etc, etc. Portanto, há vários planos, digamos, em que vamos encontrar elementos dramáticos em termos humanitários, em que os Estados tendem sempre a responder da mesma forma, ou seja, limitando-se a levantar, fundamentalmente, fronteiras. Já o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, relativamente à Letónia e à Polónia, estabeleceu a obrigação de assistência relativamente aos refugiados que estão junto às suas fronteiras no âmbito do direito humanitário, e lembremos a Convenção de Genebra de 1951, que obriga precisamente ao apoio a estes refugiados e à concessão de um estatuto jurídico próprio.
E cá está outra vez, parece que eu estou novamente aqui a criticar mais a Polónia e a Letónia como se estivesse na defesa da Bielorrússia, e não é o caso. A questão é que nós podemos e devíamos esperar muitíssimo mais de Estados integrantes da União Europeia e, infelizmente, relativamente à Bielorrússia, e não é apenas pela circunstância de estar a tomar em tantos momentos e pontos o partido ou o lado da Federação Russa neste conflito hediondo com a Ucrânia, é nós percebemos que, efetivamente, estes Estados que já integraram e desenvolveram aquilo que seria um percurso no âmbito de um Estado de Direito Democrático integrado numa União Europeia de valores e de princípios, não estão a atuar também da melhor forma. A situação Bielorrússia é, obviamente, muitíssimo mais criticável perante notícias que temos que devem ser devidamente verificadas e ponderadas, inclusive com relatórios recentes da Amnistia Internacional que nos vão permitindo compreender aquilo que verdadeiramente está a ocorrer no terreno, mas com a devida ponderação e sabendo-se que a Bielorrússia é hoje essencialmente uma ditadura que temos à porta da Europa. Também desejávamos era ter dentro da Europa Estados de Direito democráticos plenos que respeitassem os princípios dessa mesma União, o artigo 8º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia no que diz respeito ao direito ao asilo, aquilo que é o artigo 67º e 80º da Carta do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, etc, etc. Portanto, aqui a questão que se coloca é muito de efetividade dos direitos. A forma como nós conseguimos efetivamente garantir que os direitos sejam respeitados. Não nos bastarmos com aquilo que seja escrito. Há pouco a doutora Manuela Nisa referia das conferências, não é? E num plano às vezes em que se dizem belas palavras, mas algumas delas belíssimas também estão escritas, mas depois não se consegue essa efetividade no âmbito do direito internacional, como tentamos através do direito constitucional. De um direito constitucional. Pedro Trovão do Rosário, nós temos que terminar aqui esta intervenção, mas antes de terminar, eu queria só que os dois, muito rapidamente, analisassem aqui uma questão que tem a ver com a Ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, que avisou que a Rússia pode usar os refugiados como uma arma para dividir a Europa, ao permitir, efetivamente, para favorecer esse fluxo de refugiados em território europeu e, com isso, dividir a Europa. Portanto, 1 minuto para cada um. Pedia que fossem, ou que tentassem ser sucintos e que me respondessem então a esta questão, deste aviso de que a Rússia poderá usar esses refugiados como uma arma. Não sei com quem é que vai começar. Pode ser por si, pode ser por si. Acabámos de ouvir o Pedro, depois eu termino com o Pedro. Então, muito bem. Eu creio que esse aviso já não é uma novidade. Efetivamente, os refugiados e o fluxo de refugiados e o aspecto de grande mobilidade para a Europa vindo de zonas de conflito tem vindo a ser esgrimido como um argumento por parte de uma das partes beligerantes. A questão, só pegando um pouquinho naquilo que o Dr. Trovão do Rosário acabou de dizer há pouco acerca da Bielorrússia, a grande questão, e tem toda a razão, os refugiados são todos iguais, quer eles estejam em Melilla, quer eles estejam na Bielorrússia, quer eles estejam onde for. Agora, a grande questão que se põe neste momento com os refugiados da Bielorrússia é a sua utilização já efetiva dentro do conflito. Porque isso vamos concluir, Manuela Nisa, vamos concluir. Credíveis. Ok. Pedro Trovão do... E essa conclusão é utilizar exatamente este fluxo migratório como perigo assustador para a Europa, que se sente já um pouco dividida quanto às sanções e quanto às consequências desta guerra. Dr. Pedro Trovão do Rosário. No âmbito do Conselho da União Europeia está a ser desenvolvido, e eu creio que também isso resulta muito do alerta alemão, ou que nos chega da Alemanha, aquilo que seria a possibilidade dos Estados reagirem de forma diferente relativamente àquilo que seria a política de asilo ou de proteção daqueles que, como refugiados, tentam aceder aos seus territórios. Portanto, esta é efetivamente uma situação extraordinariamente perigosa
segurança, não só nesta fronteira, mas a circunstância de os diversos países como que recuperarem aquilo que alguns mal anseiam de definirem caso a caso, Estado a Estado, fronteira a fronteira, aquilo que seja o modo de tratamento dos refugiados. É este o perigo essencial que leva a nós percebermos uma claríssima desagregação da União Europeia, do direito da União Europeia e, de forma consequente, os princípios dessa mesma União Europeia. Muito obrigado, Pedro Trovão do Rosário e também Manuela Liza. Obrigado pela vossa... Manuela Niza, assim é que é. Obrigado pela vossa análise aqui na CNN e uma boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Muito obrigada. Até à próxima.